Dados consideravelmente inesperados em 2022 trazem sinal de alerta em relação à pandemia de Covid-19 e também sobre outras doenças que já circulavam entre nós e que podem piorar a situação. Isso tem relação com uma possível previsão que pode traçar um direcionamento não otimista para o ano de 2022 e 2023 quando pensamos em colapso do sistema de saúde. Eu vou explicar para vocês direitinho isso aí, porque no Brasil as agências de imprensa não têm divulgado esse tipo de notícia. Confira comigo. O percurso inicial que o vírus passa pelo nosso sistema respiratório, brônquios, bronquíolos e alvéolos e no pulmão como um todo, serve de conceito para entender mecanismos importantes sobre o que está acontecendo e que não está sendo divulgado pela grande maioria das agências de imprensa. Como neste caso, o vírus ele afeta inicialmente os nossos pulmões, as pessoas sofrem muito de transtorno respiratório, que pode ir para uma insuficiência respiratória aguda, e também passa em contato com nossos vasos sanguíneos. E, por meio dos vasos sanguíneos, são desencadeados mecanismos que podem lesionar o nosso corpo como um todo. Por isso, não é apenas o nosso sistema respiratório. Os nossos vasos sanguíneos têm uma relação com a formação de coágulos e também com o bloqueio, com a obstrução do fluxo sanguíneo em determinadas regiões, que podem ser responsáveis por problemas que vão além dos pulmões e também dos vasos sanguíneos, formando os trombos. Trombos são quando migram para outros órgãos do nosso corpo. Nesse sentido, a gente entende que esses trombos podem afetar também o nosso coração, pensando nas artérias coronárias, aqueles vasos sanguíneos que nutrem e vascularizam o nosso coração, causando casos de infarto, morte súbita e também outro comprometimento importante se levar em consideração é o nosso fígado. Tem uma relação com os casos de hepatite que eu vou esclarecer para vocês mais adiante. Coisas muito novas e importantes para você saber. Um outro órgão chamado pâncreas também é afetado pelo novo coronavírus e por outros vírus ao nosso redor. E o pâncreas tem uma relação com o metabolismo do açúcar do nosso corpo. O vírus, além disso tudo, ele entra na nossa cavidade nasal e passa por uma região que você nem imagina, que são os neurônios do nosso bulbo olfatório. Neurônios responsáveis pela percepção do cheiro. Esses neurônios, eles afetam também outras partes do sistema nervoso central e, consequentemente, o nosso cérebro é lesionado por Covid-19. Isso tem relação com a problemas de memória. Mais de 50 sintomas além disso, que correspondem a todos os sistemas que já observamos aqui. A chance de você ser internado é muito maior se você já pegou Covid. E também, quando consideramos todo esse contexto, existe uma porcentagem preocupante de pessoas que podem ser internadas. De 50% a 80% das pessoas que pegaram Covid vão, com certeza, desenvolver ou já desenvolveram algumas dessas sequelas. É uma porcentagem extremamente alta. Quase todo mundo que pega Covid desenvolve sequelas perigosas da própria doença. E também, quando pensamos na chance de internação pós-Covid, ela é muito alta. Porque depois de um ano que você pegou Covid, você tem risco significante de desenvolver problemas de saúde e também morte súbita. O envelhecimento precoce causado por Covid-19 é algo que está sendo debatido na literatura e já existem evidências muito fortes apontando isso, como nesse estudo aqui, publicado na Nature Communications, na qual pacientes com Covid-19 apresentaram um envelhecimento biológico acelerado. Por que isso acontece? Bem, o vírus, as proteínas do vírus entram em contato com as proteínas das nossas células e desencadeiam diversas reações, diversos mecanismos bioquímicos que vão repercutir em alterações lá no nosso DNA. Essas alterações, elas têm uma relação com o reparo do DNA. Essas mudanças, elas afetam a capacidade do DNA conseguir se recuperar diante de algum tipo de estresse. O Covid-19 causa estresse no nosso DNA. E esses níveis de comprometimento no DNA podem causar sequelas graves, porque o DNA ele tem uma relação com o funcionamento das nossas células. Então, consequentemente, esse impacto no DNA
vai causar sérias consequências também nas nossas células. O vírus entra na nossa célula e vai causar um mecanismo chamado de morte celular, também conhecido na literatura como apoptose, uma apoptose acelerada, adiantada, precoce. A apoptose é uma morte celular programada. Lá no nível celular, essa inflamação, que é resposta da nossa célula diante da infecção, vai gerar problemas em diversas células do corpo. E isso, dentro desse contexto, vai aumentar a quantidade de pessoas que vão precisar ser internadas no futuro, por um período de no mínimo 1 ano depois que pegaram Covid. E as células do nosso corpo, elas são comprometidas pelo vírus e um processo de formação de outras células que vão, vamos dizer, matar essas células, vai aumentar. De acordo com esse gráfico, observamos que conforme o nível de internação das pessoas, conforme o grau de severidade da doença, maior era o aceleramento do envelhecimento do corpo em nível celular de DNA. Significa que, se uma pessoa pega Covid e desenvolve sintomas graves, o seu corpo vai envelhecer consideravelmente. As células vão se envelhecer. Significa que o estado de emergência pode voltar, porque vai ocorrer um acúmulo de pessoas que já pegaram a doença e de pessoas que estão pegando a doença. Nesse sentido, medidas de saúde pública de prevenção são essenciais para conseguir atenuar, aliviar os problemas que vão acontecer daqui em diante. Porque sabemos que o aumento do nível de internação causa problemas econômicos, causa problemas não só em nível econômico, mas também num complexo de variáveis que tem uma relação direta com a nossa vida. É o que nós já vivemos ainda. E além disso, existem vírus que pioram sintomas de Covid-19. É o que a literatura tem apontado. Esse estudo no The Lancet apontou que os casos de hepatite em crianças podem ter uma relação com o novo coronavírus e um outro vírus, que já circula entre nós há algumas décadas. Se trata do adenovírus, da grande família dos adenoviridae. O adenovírus é um vírus que circula já aqui entre nós há décadas. Ele tem uma transmissão diferente de Covid-19. Uma das fontes de transmissão do adenovírus também é por via respiratória. Da mesma maneira que Covid-19, as pessoas liberam gotículas de saliva que podem carregar o vírus, e essas gotículas de saliva podem entrar em contato com cavidades nasais e cavidades orais do nosso corpo. Ou seja, o vírus pode entrar no seu corpo, nas suas vias aéreas respiratórias, você solta o ar também depois de estar infectado e transmite a doença. O contato também é uma via de transmissão do adenovírus. Por isso que é importante lavar as mãos, passar álcool em gel nas mãos. E o adenovírus ele afeta o nosso sistema respiratório. Ele afeta os nossos pulmões, os nossos brônquios. Ele causa sensações de faringite também, dor de garganta. E além disso, o adenovírus afeta outros órgãos importantes do corpo, como o sistema gastrointestinal, incluindo estômago, intestino e também um órgão que vocês vão fazer uma analogia muito próxima com o contexto que estamos vivendo e que a literatura tem apresentado, mas a imprensa não tem conseguido divulgar tão bem assim, que é o maior órgão visceral do nosso corpo, o fígado. Então, o adenovírus ele causa uma resposta mais intensa do corpo diante do novo coronavírus. Ou seja, a pessoa que pegou Covid, depois que ela pega adenovírus, o adenovírus pode servir como um gatilho para intensificar a resposta inflamatória do seu corpo. Você pegou adenovírus, você pode começar a desenvolver também outras doenças relacionadas com a ativação do adenovírus diante de uma possibilidade daqueles que já pegaram Covid-19. O adenovírus ele vai causar mecanismos diferentes em crianças, porque crianças têm uma resposta imunológica diferente de adultos. É por isso que estamos observando os casos de hepatite aguda em crianças, quando o fígado de crianças sofre inflamação diante de infecções de Covid e adenovírus. É o que a literatura tem mostrado.
As células vão exacerbar sua resposta inflamatória quando pegam adenovírus em crianças que já pegaram Covid. Então precisamos ficar atento com qualquer sinal que está pela frente, considerando esse contexto atual.